Hoje a lição de número 6 traz a condição dos gentios sem Deus. Na introdução desta temática, nós estaremos fazendo uma reflexão da posição dos gentios ou de nós os gentios, e vale bem lembrar que tem-se Israel como nação e todas as demais nações é considerada biblicamente como gentios. Nação de Israel e demais nações considerada como gentios. O tópico de número 1, chamados incircuncisão. Para que nós possamos ter um conceito bem definido deste primeiro tópico, chamados incircuncisão, é importante que nós leamos Efésios capítulo 2, verso de número 11, de que forma Paulo expressou aos Efésios acerca da circuncisão. Leiamos o texto. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então o apóstolo Paulo, ele simplesmente define os gentios como considerados pelos judeus ou pela dispensação da lei, que nós éramos participante do grupo de incircuncisos, ou seja, longe do pacto que Deus tinha com os filhos de Israel. Que pacto é esse? É o pacto que Deus estabeleceu com os filhos de Israel, estabelecendo a eles a lei da circuncisão, onde todo macho, ao 8º dia, ele era circuncidado. Inclusive, Jesus mesmo passou por este ritual em cumprimento da lei estabelecida por Deus aos filhos de Israel. E nós vamos ver que o primeiro concílio que houve da igreja, em Atos capítulo 15, este mesmo tema de circuncisão foi pauta da reunião, porque os judeus cristãos obrigavam os cristãos gentios a passarem pela circuncisão. Então, durante o primeiro concílio, então eles estabeleceram que não era para impor aos gentios. Em Atos capítulo 15, verso 5, diz: mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. O verso 6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande discussão sobre esse assunto entre eles. Então foi decidido que fosse para Jerusalém, conversasse ali com os demais apóstolos, para que estabelecesse qual era a tomada de decisão, se os gentios deveriam circuncidar também ou não. Os gentios, não há necessidade de passar por esse processo
de circuncisão estabelecido na dispensação da lei. Verso 20, Atos capítulo 15, verso 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, os irmãos observam o que os gentios deveriam praticar e se abster. Então não deveria impor aos gentios, como queriam alguns da seita dos fariseus que haviam se convertido ao cristianismo, mas os apóstolos decidiram que não havia esta necessidade. E depois nós vamos entender mais lá na frente de que forma o cristão ele é circuncidado. É circuncidado através do coração, né, da fé em Jesus Cristo. E não há mais a necessidade daquela microcirurgia que era um sinal entre Deus e o seu povo, os filhos de Israel. Amém? Então nós somos circuncidados de coração através da fé em Jesus Cristo. Nós vamos para o tópico de número 2, estranhos ao concerto da promessa. Para nós entendermos este tópico, é importante nós lermos ainda Efésios capítulo 2, verso 12, que servirá de uma premissa para a nossa reflexão deste segundo tópico. Leiamos a palavra santa e bendita do Senhor. O verso 12 diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, é muito importante nós ressaltarmos, diante deste versículo bíblico, estranhos ao concerto da promessa. Então nós estávamos alienados ao concerto da promessa. A palavra concerto vem do hebraico berit, que significa aliança, concerto, pacto. Nós, os gentios, estávamos alienados a este concerto. Ou seja, nós estávamos separados, distantes deste concerto que Deus havia feito com o povo de Israel. O mesmo conceito que os judeus tinham, eles têm até os dias de hoje. Eles continuam praticando a circuncisão. Jesus, ele tirou a igreja do judaísmo. Então, para que o cristão haveria de voltar para o judaísmo? E existem ocasiões, como por exemplo, se um judeu aceitar Jesus como Salvador, ele perde a sua cidadania judaica. Ele permanece com a cidadania de Israel, israelita, mas ele perde a cidadania judaica, ou seja, de judeu. Então veja que curiosidade, que para nós não passa simplesmente de uma curiosidade, porque a circuncisão ela não tem valor algum diante da Berit Hadashah, ou seja, da nova aliança, porque nós somos circuncidados de coração ou da fé em Jesus Cristo. E o terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Irmãos, olha a condição que os gentios estavam. No primeiro século,
Então, quando Deus ele prova o seu amor, como já vimos na lição anterior, como em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leamos aqui Efésios capítulo 2, verso 12, principalmente a parte B, já que a parte A fez parte do tópico 2. Então no tópico 3, a parte B do versículo diz o seguinte: e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, então a qualidade dos gentios, ou a circunstância que os gentios estavam, era uma circunstância de perdição eterna. É importante, então, nós entendermos a importância de Deus ter enviado Jesus Cristo para que os gentios tivessem a oportunidade de alcançar a salvação eterna. Aleluia por isso. E neste tópico 3, então, não havia esperança para os gentios. E através de Jesus Cristo, nós alcançamos esta esperança. Então é motivo de nós adorarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor, exaltarmos ao Senhor por este grande privilégio de hoje, sendo todos nós circuncidados de coração através da fé em Jesus Cristo, de fazermos parte da comunidade de Israel para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, esta foi uma breve reflexão acerca da lição de número 6. É muito importante a cada versículo citado você ler, reler, refletir, para que você possa ter uma compreensão maravilhosa acerca deste privilégio que nós, os gentios, temos de fazer parte daqueles que o Senhor Jesus Cristo há de vir para nos buscar, para estar consigo para todo sempre, ou seja, na eternidade. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. A paz do Senhor com todos os irmãos. Queridos, não esqueçam de subscrever no canal, de clicar aí no sininho para receber todas as publicações ou postagens que aqui nós fizermos através deste canal.